Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 37, que diz assim: a passageira alegria dos ímpios. Gente, esse salmo ele é um pouquinho grande, então eu vou ler aqui rapidinho, vou ler ele inteiro para a gente comentar sobre ele. Prestem bastante atenção porque ele é muito lindo, esse salmo. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra, e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mas algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração, e seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão, como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria, e sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneiras de matá-lo, mas o Senhor não abandona suas mãos, nem permite que o condenem se for julgado. Espera no Senhor, e confiante segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz, mas os impenitentes serão exterminados todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Bom,
acho que eu poderia parar por aqui, né? Não precisaria nem falar mais nada, porque esse salmo já diz tudo. Como ele é lindo e como ele fala conosco, sabe? Porque eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas eu confesso que eu já passei por uma situação assim, onde eu me vi meio que injustiçada, porque estou ali na presença de Deus, tentando fazer a vontade de Deus. É difícil a gente ser, né, certinho, andar de acordo com a palavra, não é fácil, mas a gente tenta por amor a Deus, né? E certa vez eu me vi assim, eu me vi injustiçada, sabe? Olhei para pessoas que não temiam a Deus e falei: Senhor, essas pessoas não sofrem, essas pessoas só prosperam, sabe? Não temem a Deus, não fazem nada para Deus. E parece que quanto mais passa o tempo, mais próspero a pessoa se torna, quanto mais passa o tempo, as coisas continuam do mesmo jeito. Esse era o meu pensamento na hora, né? Só dificuldade, só problemas, em todas as áreas, sabe? Principalmente na financeira. E aí eu cheguei a questionar, sabe? E Deus falou comigo exatamente no Salmo de número 37. E o versículo 7, onde diz: Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. E aí mais para baixo vem dizendo, né? Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Então muitas vezes a gente olha para a vida e às vezes parece injusta, sabe? Algumas coisas. Porque muitas vezes vemos as pessoas ruins que saem atropelando as outras pessoas, que saem fazendo tudo de acordo com a sua vontade, não estão nem aí para o sentimento do próximo, sabe? Não tá nem aí com nada, nem com Deus, muito menos com o próximo, né? E a gente olha para essas pessoas e elas parecem tão felizes, parece que nunca tem problema, parece que nunca enfrentou nada na vida, sabe? E muitas vezes age com, sabe, passa por cima de qualquer pessoa, não pensam, não se esforçam, sabe, para agir de maneira correta, sobe na vida fazendo os outros de escada. E outras pessoas que às vezes fazem ruindade com o próximo, sabe, assassinos, estrupadores, esse tipo de pessoa ruim que existe muito no mundo, nessa época em que vivemos. Parece que como a própria palavra de Deus diz, né, a iniquidade aumentou, sabe? E a gente olha para essas pessoas assim e a gente às vezes não entende. Eu já vi muitos comentários se perguntando, né, o porquê que existe tanta ruindade. Então muitas pessoas pensam assim, sabe? Por que, né, que não parece não haver justiça para essas pessoas às vezes. Mas Deus, Ele está falando aqui nesse salmo, aqui na palavra dele, Ele está falando que essas pessoas, elas podem até se dar bem aqui nessa vida, sabe? Olha, mas Ele vem dizendo aqui: não te indignes por causa das pessoas más, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão. Então, o Senhor vem falando na palavra dele que essas pessoas, por um pouco de tempo, elas podem até se dar bem aqui nessa terra, mas que o fim dessas pessoas não é bom. Você pode ver que uma pessoa ruim, ela acaba sozinha, o fim dela nunca é bom,
sabe? Sem contar que o que a palavra de Deus quer dizer aqui nem é tanto sobre essa terra. Às vezes a pessoa pode até morrer aqui nessa terra sem que a gente veja a justiça sendo feita, sabe? Mas Deus está dizendo aqui na palavra dele que essas pessoas não vão sair impunes, sabe? Deus, ele não se agrada de quem pratica a injustiça, de quem faz a maldade, de quem é ímpio, sabe? De quem é ruim, de quem não se importa com os outros, de quem não se importa com Deus, de quem não faz a vontade de Deus, sabe? Deus não se agrada desse tipo de pessoa. E ele não queria que fosse assim, mas é assim, porque as pessoas escolheram ser assim. Então, ele é justo e ele não vai deixar impune. Porque pensa, como seria injusto se a gente vive aqui na Terra sendo justo, tentando ser bom, tentando amar o próximo, fazer o bem ao próximo, agradar a Deus. E tem uma pessoa aí que sobe na vida, pisando, fazendo os outros de escada, que mata, que rouba, que faz tudo de ruim e não se arrepende. Porque se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Mas a pessoa não se arrepende e no final da vida, todos vamos para o céu juntos, de mãos dadas. Seria muito injusto, né? E Deus não é injusto, ele é justo. Ele é muito justo e ele dá a chance de arrependimento, mas se a pessoa não se arrepender, o final dessa pessoa vai ser triste. A palavra dele vem dizendo, olha, para os malfeitores, pois os malfeitores serão exterminados, sabe? E aqui mais pra frente vem dizendo assim, os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos serão quebrados. Aqui não está falando que vai acontecer isso aqui nessa vida humana, que pode até ser que aconteça, porque a pessoa ruim busca isso, né? Mas está falando espiritualmente, está falando do juízo final, sabe? Está falando da parte espiritual. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. Então, o final dos ímpios, o final das pessoas ruins, não é bom. Mas, os justos, Deus, ele sustenta, ele guarda, ele prospera, ele abençoa, sabe? Mesmo que não seja aqui nessa terra, mas há uma terra, há um lugar celeste nos esperando. Como diz aqui, os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. E quando fala herdarão a terra, sabe? Lembra os israelitas que Deus prometeu uma terra, a terra prometida para eles. E eles herdaram essa terra. Mas sabemos que só herdaram essa terra quem foi fiel. Sabe? Aquele povo que murmurou, aquele povo que reclamou, aquele povo que não obedeceu, que não adorou a Deus, que não buscou a Deus de verdade, eles não entraram. Somente aqueles que não murmuraram, aqueles que foram fiéis, aqueles que perseveraram. E para nós, a promessa daquele povo era a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, a terra que Deus daria para eles. Mas para nós, a terra prometida é a vida eterna com Jesus, é o céu, é a vida eterna ao lado dele. E do mesmo modo, só entrarão na terra prometida, que é o céu, que é a vida eterna com Jesus, aqueles que obedecerem, aqueles que não forem ímpios, aqueles que forem humildes,
o que diz aqui a palavra, a explicação aqui sobre humildes. Somente os humildes são ensináveis, ou seja, podem aprender a ouvir e a obedecer às orientações de Deus, crendo que este é o caminho da felicidade perpétua. Então, quando fala pessoa humilde, isso não está falando daquela pessoa bobinha, não. Está falando das pessoas que ouvem a palavra de Deus e aceitam o ensinamento e obedecem, sabe? Pessoa humilde é aquela que aceita ser ensinado por Deus, ser ensinado pela palavra de Deus. Não só aceita, mas também pratica a palavra, sabe? E olha o que diz aqui no verso 12. O ímpio conspira contra o justo e range os dentes contra ele. O Senhor, porém, dele se ri, porque se vê chegando o seu dia. Então, a pessoa ruim, a pessoa que não ama a Deus e não ama o próximo e não faz o bem, que só procura o mal, ela pode fazer de tudo nessa vida. Mas Deus, Ele está vendo. E o dia dessa pessoa vai chegar se ela não se arrepender. Sabe? Então vamos ser justos. Sabe? A palavra de Deus, do mesmo jeito que tem um monte de coisas falando do que vai acontecer com o ímpio. Para te dar certeza, não sinta inveja da prosperidade do ímpio. Não fique, não te indignes, não te irrites, não te impacientes, sabe? Não vão ficar irados, não vão se incomodar com a vida que o ímpio leva, pensando que não há justiça, porque há justiça sim. A palavra de Deus vem dizendo tudo o que irá acontecer se eles não se arrependerem. Mas do mesmo modo, a palavra de Deus vem falando muita coisa boa para aqueles que forem justos, para aqueles que obedecerem e viverem com Deus. Olha o que diz: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Sabe? Então ele vem dizendo: aquieta a tua alma, fica na presença de Deus e esquece as pessoas que fazem o mal, esquece as pessoas que são ímpias, sabe? Olha o que diz aqui no início: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Então confia no Senhor, sabe? Pratica somente o bem e a sua fé será nutrida. Você será alimentado de fé. Quanto mais você confiar no Senhor, quanto mais você entregar o seu caminho ao Senhor, mais a sua fé será alimentada, mais você vai ter fé. E o Senhor vai cuidar de você. Olha o que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então só basta entregarmos nossa vida ao Senhor. Esquecer todo o resto. Esquece as pessoas que não querem saber de Deus, que só querem saber da maldade. E se liga na sua vida com Deus. Vamos deleitar no Senhor, confiar nele, na palavra dele, viver com ele. E ele satisfará os desejos do nosso coração. E aqui não está falando daqueles desejos carnais, não. Mas ele vai cuidar de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só basta você entregar toda a sua vida. Só basta nós entregarmos a nossa vida para Deus, sabe? Deixar que Ele cuide de tudo, Ele sabe o que faz. Olha, aqui diz assim: mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Então, Deus está vendo tudo. Ele está vendo aquela pessoa que só faz a maldade, aquela pessoa que não pensa no próximo, aquela pessoa que não teme e não obedece à palavra de Deus. E hoje eles podem estar ali, fazendo a maldade, sabe? Inclinados somente para o mal. Mas um dia, quando você menos esperar, eles não mais existirão, porque essa foi a vida que eles escolheram.
Gente, isso não é ruindade nossa, isso não é maldade de Deus, isso não é injustiça. Muito pelo contrário, isso é justiça. E a justiça de Deus é a maior. É a maior justiça, é a de Deus. Porque nós, seres humanos, nós somos limitados demais. E como aquele caso que eu estava dizendo ontem, que eu vi no YouTube, de uma pessoa que fez umas coisas terríveis e as pessoas estavam nos comentários querendo pena de morte para ele. E essa é a nossa limitação, sabe? Nós olhamos e falamos, essa pessoa merece morrer. Mas Deus olha e diz, essa pessoa, ela tem a chance de arrependimento. Então, Deus, ele é justo. Ele é completamente justo. E ele não é justo como nós, que olhamos e falamos, merece morrer. Ele olha e fala, eu dou mais uma chance. Mas se não se arrepender, aí no fim, tudo será acabado para ele, para essa pessoa. E aqui, olha o que diz aqui no versículo 35. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. É forte, né, esse versículo. Só que não fala, quando ele fala, tornei a passar, não foi assim, ó, no estalar de dedo, num piscar de olho, pronto, a pessoa não estava mais lá. Não, é só um jeito de falar, uma maneira de se expressar. Mas o que ele quis dizer? Ele viu uma pessoa ruim, uma pessoa prepotente, cruel, crescer, somente crescer, crescer, crescer. Só que um dia essa pessoa não vai mais existir, porque Deus vai acabar com tudo de ruim que existe e vai levar os justos para herdar a terra. Como diz aqui no versículo 29, os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Sabe? Vamos ser justos, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos nos preocupar somente em agradá-lo, em viver com Ele, sabe? Confiar que Ele sabe o que faz, que Ele é justo. E vamos orar por essas pessoas ímpias, porque Deus não quer que elas se percam. Deus, Ele quer que todos se salvem. Isso é uma escolha de cada um. Essa é a palavra de Deus hoje. Para finalizar, eu quero citar esses dois versículos finais aqui, os dois últimos versículos, onde diz: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então vamos nos refugiar no Senhor, vamos nos esconder nele, vamos fazer dele a nossa fortaleza, porque ele é a nossa fortaleza, ele nos abriga, ele nos protege, sabe? Ele nos salva. Vamos confiar nele, confia no Senhor, que eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo entendimento, obrigada por sempre falar conosco, meu Pai. Que a Tua palavra venha falar melhor aos corações daqueles, Senhor, que estão precisando dessa palavra, daqueles que estão assistindo. Venha alcançar cada vida, meu Pai. Leve essa palavra de encontro com cada um que está precisando, meu Pai. Obrigada, Senhor. Nos ensina a ser justo, nos ensina a confiar em Ti, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a entregar nossa vida em Tuas mãos, a confiar na Tua justiça, meu Pai. E alcança essas pessoas ímpias, essas pessoas que não obedecem a Tua palavra, essas pessoas que não querem saber da bondade, que só querem saber de fazer o mal. Alcança essas pessoas e transforma a vida delas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. E até amanhã.